E na nossa live de hoje nós vamos falar sobre algo que atrapalha muitos profissionais, inclusive a mim mesma. Então vamos falar sobre motivação. O que a gente deve fazer quando nós estamos super desmotivados, quando nós estamos assim sem ânimo, sem vontade, quando a gente para e pensa, poxa vida, eu não sei mais que passo eu devo dar, o que eu posso fazer para me motivar? Por que eu estou tão desmotivado? Por que acontece de um belo dia a gente acordar e falar, cara, não quero mais, eu tô cansado e... por que a gente passa por esse processo? Será que é somente eu? Será que só eu passo por essa fase? Será que mais pessoas também passam por essa fase? Algumas pessoas chegam até a acreditar que elas são únicas, que aquele momento só está acontecendo com ela. Bom, gente, bom dia a todos, e nesse dia de hoje nós vamos falar sobre o que a gente faz quando nós estamos com a motivação lá embaixo, ou seja, desmotivados. Então, deixa eu dar bom dia aqui primeiramente a JF, Salanda Si, Rosa Lourenço, Rita de Cássia, Desce Áviles, bom dia, Leidiane, bom dia a todos. E aí, vocês? Que vocês fazem? Quais são as reações de vocês para um momento de desmotivação? Sabe aquele dia que você fala assim, olha, não tô a fim de acordar mais cedo hoje eu tô cansado, ou por diversos motivos você acaba não se sentindo pronto para alguma atividade ou sem iniciativa. O que gera minha motivação? Ainda quando a gente está desanimado, gente, todos passam por esse processo, todas as pessoas, todos os seres humanos normais, eu digo normais porque tem sempre um sobrenatural aí. Eles sempre vão passar por este momento, que é um momento tipo, às vezes a gente acorda com uma sequência de dias felizes. Há momentos que a gente acorda realmente com um pouco mais de desânimo, cansaço, estresse, até mesmo devido a uma luta de um dia anterior, ou da semana, ou até mesmo do fardo que a gente vai carregando. Mas o que a gente precisa colocar é assim, não é o porquê você está desmotivado, não foca no motivo pela qual você está desmotivado. Se foram as coisas negativas, se foram pessoas, se foram ações, se foram uma série de problemas que aconteceram naquela semana, o motivo que faz com que eu me torne, que eu esteja motivada é justamente pensar na razão, a razão pela qual eu quero obter alguma coisa, a razão pela qual eu quero uma conquista. E eu sempre paro para pensar na minha família, eu sempre paro para pensar no meu filho, no meu esposo, na minha família num todo, pai, mãe. Então, a razão da minha motivação, ela tem que ser muito maior do que todas as outras coisas que me desmotivam. Então, eu preciso sempre ter uma boa razão para eu poder me manter cada vez mais motivado, cada vez mais desejando algo, sabe, aquele acordar, poxa, hoje eu vou pro salão, cara, que alegria, eu vou pro salão. Aí a gente não pode estar pensando nos fatores que te desmotivam, mas aquela cliente é assim, ela é A, ela é B, mas não, você tem que pensar, poxa, hoje é o dia que eu vou conseguir transformar aquela pessoa, trazer um pouco de alegria para ela. É um dia onde você pode passar mensagens positivas até para aquela cliente que muitas vezes a gente acha que é uma cliente negativa, problemática. A gente também tem como usar os nossos bloqueadores anti-desmotivação. Então, nós temos muitos fatores que nos ajudam a não ser influenciados pelo ambiente, como por exemplo, uma música boa, uma música feliz, sabe? Ou até mesmo, para algumas pessoas já começam com alguma palavra motivacional, alguns colocam vídeos motivacionais, alguns vão para a leitura bíblica, que é algo que também motiva muitos profissionais, que traz realmente aquela força, aquela energia. Então, por mais que você pense que há fatores que possam vir a te desmotivar durante o dia, você tem que criar situações contrárias, situações que venham a fazer com que você ganhe mais forças e evitar esses sabotadores, O primeiro grande sabotador é você mesmo. Porque muitas vezes a gente
culpa o fato de estarmos ou não motivados, a gente acaba culpando outra pessoa, a gente acaba trazendo essa responsabilidade, a palavra é essa responsabilidade da nossa felicidade, da nossa plenitude, da nossa alegria, da nossa motivação para outras pessoas. E esse é um dos motivos que muitas pessoas acabam se tornando, ficando frustrados, porque ela transfere a responsabilidade da vida dela, da motivação diária dela para outra pessoa. Então, por mais que você pense, poxa, hoje vai ser um dia punk, hoje eu tenho cliente A, B, C, poxa, perfeito. Então é o dia de você mostrar para você mesma que você é capaz de transformar o dia dessas clientes, que você é capaz de influenciar as outras pessoas positivamente. Porque se aquelas clientes, elas conseguem te influenciar negativamente, para pensar, ela está com muito mais créditos do que você, ela está com muito mais poder de persuasão do que você. É vergonhoso, né? É vergonhoso a energia negativa vencer a energia positiva. Então, está na hora de pensar, se ela consegue fazer isso comigo, se ela consegue estragar o meu dia, eu preciso fazer com que o dia dela seja muito bom. Eu tenho que fazer com que a minha energia, ela vença a energia daquela cliente. Ou às vezes não é uma cliente, às vezes é até mesmo equipe, que você acaba, mas eu vou pra lá, não dá nem ânimo, né? Com aquela equipe. Cara, a energia está em você. Então você precisa chegar no teu ambiente, no teu salão e colocar energia e brincar, que seja com gritos. Aê, pessoal, vamos lá, energia. São coisas simples, boba, música. Eu amo música. Eu coloco uma bachata, algumas pessoas nem sabem o que é bachata, mas eu coloco uma música latina, eu coloco uma música diferente. Eu gosto de dançar, eu gosto de brincar. E isso, por mais que você queira, você pensa assim, eu não vou conseguir. Gente, isso, ela consegue, esse tipo de energia positiva, ela consegue quebrar várias situações, mau humor, estresse, TPM de equipe. Então, tente colocar todos os dias, vamos dizer assim, ações, razões que façam você vencer essa barreira do que te desmotiva. Você para pensar, cara, mas se a pessoa ali consegue fazer esse estrago na hora que ela chega, porque tem pessoas que são assim, elas colocam o pé no salão, a sensação que a gente tem é que já houve um estrago, né? Algumas pessoas brincam que algumas pessoas carregam uma nuvem na cabeça. Mas você pode ser ali um exaustor daquela nuvem, você pode vir e expulsar aquela nuvem. Então, às vezes, a gente vai se apegando a essas coisas negativas e vai esquecendo que nós temos muito mais capacidade, muito mais habilidade, muito mais desejo em relação às coisas positivas do que a área negativa. Então, escolha ali, faça uma listinha, por exemplo, de razões pela qual vale a pena lutar hoje, razões pela qual vale a pena continuar transformando pessoas, razões pela qual vale a pena você chegar e dar um bom dia caprichado, né? Então, qual é a sua razão? Qual é a razão da sua vida? É seu pai? É sua mãe? É seu filho? Você precisa dar o seu melhor porque você quer fazer o melhor para a sua família. Então, qual a razão? A razão pela qual hoje é porque eu quero me cuidar, eu quero fazer bem para o meu corpo, eu quero me sentir bem. Então, você tem que ter boas razões. Boas razões, pode ser uma lista inúmera, sabe? Você pode fazer ali uma lista e todos os dias, deixa essa listinha ali bem fácil para você, preferencialmente, eu gosto das minhas listas em frente ou ao espelho, ou no banheiro, ou até mesmo quando a gente acorda, se você tiver a possibilidade, em frente à sua cama. Faça uma lista das razões que venham fazer você refletir como e o porquê e o motivo para que você consiga dar o seu melhor, porque muitas vezes a gente acaba não dando o nosso melhor, a gente acaba tendo um dia assim medíocre, a gente acaba entregando, não é o nosso melhor serviço, não é a melhor ação, não é o nosso melhor sorriso. Então dê o seu melhor sorriso, dê a sua melhor ação, dê o seu melhor corte, a sua melhor sobrancelha, o seu melhor loiro. E tem pessoas que vão colocando isso até no seu trabalho. Hoje eu não estou muito bem, né? Hoje eu acho melhor eu nem fazer esse cabelo porque eu não estou bem. Ela acaba estragando o profissionalismo dela justamente pela desmotivação. E isso não pode acontecer de forma alguma. É por isso que a gente cada vez mais vê pessoas
assim, medíocres mesmo, que estão na média, que não conseguem crescer. E acredito que o grande motivo da gente querer cada vez mais entregar o melhor é porque nós queremos transformação na nossa vida, nós queremos mudança, nós queremos melhorias. Eu acredito que todos nós esperamos exatamente as mesmas coisas, né? Sucesso, prosperidade, crescimento contínuo. A gente espera um conjunto de coisas, quase todos os seres humanos esperam isso. Quando a gente, inclusive, vai trabalhar, a gente não vai trabalhar apenas porque a gente ama trabalhar. A gente vai trabalhar porque a gente tem objetivos muito bem claros e definidos no nosso cérebro. Mas mesmo que a gente tenha motivos muito claros, é importante que a gente também tenha razões para aqueles motivos. Então você tem que ter ali os motivos. Olha, o motivo é porque eu quero alcançar o meu faturamento no mês de dezembro, eu quero passar o meu faturamento para, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Tá bom, então esse é o motivo de eu trabalhar todos os dias. Porém, eu tenho que ter uma razão mais forte do que aquela minha meta, do que aquele meu motivo. Então, qual é a razão que vai me motivar todas as manhãs? Então, no meu caso, eu vou lá pensar no filho. Então, você vai olhar para a foto do seu filho, para as imagens das pessoas que você ama, dos seus pais, seu pai, da sua mãe. Razões que te levem a alcançar aquela meta. Então, algumas pessoas, elas deixam essa imagem, muitas vezes, né, essa imagem que a gente fala de conquistas, elas deixam ficar distorcida por qualquer coisa que apareça. Por qualquer coisa que apareça. Nossa, a pessoa mal te respondeu, mal deu bom dia, já é um motivo de você esquecer a sua meta, de esquecer a sua razão. Então, é algo que a gente nunca pode deixar isso transferir, né? Nossos objetivos se perderem aí no dia a dia por conta das influências de outras pessoas. Então, quando a gente realmente não permite, quando a gente coloca ali, é como se fosse um bloqueador, né? Um bloqueador de pessimismo, um bloqueador de pessoas negativas, a nossa vida ela se transforma absurdamente. Bom, as pessoas que já trabalharam comigo dentro do salão sabem o quanto eu curto essa questão de músicas, o quanto eu curto, sabe, clientes mesmo. Tinha situações que eu não queria nem sequer ouvir falar dos problemas do cliente. Ah, mas Graciele, é difícil porque a gente precisa ouvir o cliente. Eu discordo, eu acho que a gente tem que ouvir o cliente até dentro de um certo limite. E algumas pessoas acabam ouvindo demais. E quando a gente ouve demais, dependendo da situação, a gente não, em primeiro lugar, que a gente não vai ajudar. Eu acredito que a gente vai ajudar mais nossos clientes, entregando o melhor serviço e trazendo energia positiva para ela, trazendo ânimo, trazendo alegria, trazendo inspiração, do que necessariamente ouvindo os problemas. Eu particularmente, mesmo quando jovem, com um salão que eu... Enfim, eu tinha meus 20 anos, ainda assim eu não gostava de que cliente nenhuma sentava assim na minha cadeira para ficar contando histórias tristes da sua vida. Isso é uma postura que eu criei para mim mesma, porque eu sabia até mesmo que quando ela contava algum problema, esse problema poderia ser vazado, algumas pessoas poderiam ouvir e espalhar informações. Então, ali não é lugar para isso. Ah, porque nós somos psicólogos. Não, nós não somos psicólogos. Nós não somos obrigados a ter que ouvir coisas negativas. Eu digo, se ela pode vir e transformar o seu dia de maneira tão negativa, por que você não pode fazer o contrário? Por que você não pode trazer para ela um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de descontração? E é isso que a gente precisa fazer todos os dias. Não é ser um consultório de terapia, e sim de transformação, de mudanças, né? Por quê? Porque dessa forma a gente está se beneficiando também, porque quando a gente entrega alegria, a gente recebe alegria. Quando a gente dá amor, a gente recebe amor. Quando a gente, sabe, está feliz, o nosso meio está feliz. Então, haja o que houver, não importa a situação. Mais uma vez, lembre-se, tenha razões todos os dias para não ficar desmotivados. Todos os dias você precisa ter uma razão muito mais forte do que seus problemas, muito mais forte do que tudo que venha a aparecer. Deixa eu ver aqui as mensagens de cada uma. Michele Poliana concorda, essa é a minha sensação. Grace Kelly, aqui a Michele, essa é minha meta, essa é minha meta. Aqui ela colocou, eu quero passar meu faturamento do salão, que não é meu, para pelo menos 20 mil. Então, como a Poliana comentou aqui,
Se ela tem uma meta, se eu tenho uma meta de fazer um faturamento de 20, 30 mil naquele mês, 50 mil naquele mês, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar somente em cima das minhas metas. Mas vocês acreditam que é possível uma pessoa alcançar as suas metas deixando os problemas interferirem, deixando o ambiente interferir? Fica difícil a gente conseguir entregar o nosso melhor quando o ambiente ele não está propício para isso. É por isso que, mais uma vez, eu reforço essa questão da gente poder preparar o ambiente para poder entregar o melhor. Né? Então, quando a gente prepara o ambiente de forma positiva, a gente acaba entregando o nosso melhor de maneira positiva também. Né? A mesma coisa é como se, eu digo que pessoas negativas no nosso ambiente, elas fazem, é como se você estivesse trabalhando com uma dor, né? É como se você estivesse trabalhando ali no caso das mulheres, né? Com cólica, ou pessoas que têm bursite, ou pessoas que têm tendinite. Quando você está num ambiente negativo, é como se você estivesse trabalhando dentro de um ambiente onde você está sentindo dores. Você não consegue focar na coisa boa, você acaba focando na sua dor. Tá bom? Então, parem para pensar nisso sempre que você tiver uma situação parecida, né? Para algumas pessoas também vale a pena ter um quadro dentro do seu salão com as expectativas, quanto você quer faturar por dia. Então, se o seu objetivo, que é o caso da Poliana, colocou ali, faturar pelo menos 20 mil, ok, então não adianta só idealizar que eu quero faturar os 20 mil, eu preciso entender quantos serviços eu preciso fazer naquele dia para que eu consiga faturar os 20 mil. Quantas atividades eu preciso prestar naquele dia, naquela semana, para que eu alcance aquele faturamento. Então, por isso que a gente fala, eu preciso ter uma meta muito clara, muito bem definida, uma razão para que eu consiga entregar meu melhor e fazer o meu melhor. E para isso eu tenho que ter tudo muito bem planejado. Eu tenho que trabalhar muito com planejamento. E o planejamento, ele é muito estratégico. Eu preciso criar, por exemplo, então, para eu poder fazer aqui 20 mil, eu tenho que desmembrar pela quantidade de dias que eu trabalho. E aí eu tenho que fazer a média de atendimentos. Olha, eu faço geralmente X sobrancelhas, X cortes, tantas técnicas de mechas. E com tudo isso, eu sei que se eu fizer dentro dessa meta, eu alcanço esse objetivo. Vou contar um caso aqui de uma pessoa muito especial aqui para mim. Ela trabalhou, até hoje nós somos amigas, ela passa aqui em frente à praia, porque é o caminho da ciclovia, onde ela leva o filho dela, e ela vai de bicicleta levar o filho dela. É bom morar na praia, né? Porque assim você já tá plano, não tem subida nem descida, que acaba tendo um pouco mais de qualidade de vida. Bom, mas a história dela é bem interessante. Ela é uma moça que ela veio de Sergipe, ela ganhava, por exemplo, no interior onde ela trabalhava, ela ganhava representando aí uns 20% de um salário mínimo. E quando ela veio para cá, ela veio numa condição bastante extrema. Ela veio numa condição assim, tipo de favores. Alguma pessoa que trouxe para poder ficar na casa, enfim. E ela, coincidentemente, veio trabalhar conosco no salão. Isso eu tô falando, gente, de aproximadamente 15 anos atrás, tá? 15 anos atrás. E incrivelmente, né, para a gente entender como o pensamento positivo, a gente não tá falando de pensamento positivo de uma maneira como se fosse uma simpatia, nada disso. Estou falando da realidade mesmo, tá? De pessoas positivas que atraem e que têm metas bem definidas. Bom, então o motivo dela estar aqui era poder crescer e ajudar a família dela e, é claro, né, sair da realidade que ela vivia antes nessa cidade, acho que é no Ceará. Não, Sergipe. Enfim. E o que aconteceu? Ela veio trabalhar conosco e ela tinha uma meta. Então a meta dela, quinzenal, era fazer R$1.000. Então você imagina isso há 15 anos atrás, aqui na Baixada Santista, para quem é da Baixada sabe o que significa, né? Num salão, digamos assim, nem é alto nem é médio, um pouco abaixo do médio. 15 anos atrás a gente tinha assim, os serviços, preços bastante acessíveis, e ela queria, o foco dela era fazer 1.000 por quinzena, 1.000 por quinzena. Uma pessoa que ganhava na época, acho que era R$100, aonde ela morava, ela decidiu tirar R$1.000 por quinzena. Ela caçava clientes na rua. A cliente passava, ela daquele jeito doido dela, dizia: fulana, vem cá! E sempre dava um jeito de bater a meta dela, que eram R$1.000 na quinzena. Então ela vinha motivada, ela vinha com energia, ela vinha com alegria, ela
tratava as clientes dela de uma forma extraordinária. Até hoje ela é assim, uma pessoa cheia de energia. Pode estar o mundo caindo, ela tá ali, sabe, disposta a vencer, né, a lutar todos os dias. Então, naquela situação, imagina, 15 anos atrás, na Baixada Santista, onde o pessoal com 500, 700 reais estava feliz, ela queria R$1.000 por quinzena e tirava, e ela não aceitava tirar menos que R$1.000. Então, ela lutava para conseguir alcançar aquela meta, ela fazia de tudo. Hoje, dá um exemplo, né? Ela continua trabalhando com a parte de manicure, tem uma qualidade de vida, filho estuda em colégios, assim, número 1 da cidade, oferece tudo de melhor para o filho dela, sabe, viaja, enfim, uma pessoa que tem uma história muito bonita. Mas o que fez com que essa história dela viesse a ser tão bonita, né? E hoje mora na praia, enfim, tem toda uma condição, sabe, que é o que muitas pessoas às vezes almejam, desejam. O que fez ela fazer isso foi justamente o bloqueio, não deixar as situações, não deixar que nada venha influenciar o dia dela. E eu vi situações que ela passou por problemas bastante sérios e ainda assim continuou lutando. Por quê? Porque ela tinha um foco, ela tinha uma meta. Então é a combinação que a gente comentou. Você ter a meta e você ter a razão. Você não basta só ter a razão. Ah, pelo meu filho, pela minha família, pela minha mãe. Não, eu tenho que ter essa razão para não ficar desmotivado, mas eu preciso ter uma meta. Então, para eu alcançar essa meta, eu tenho que ter uma boa razão, uma razão que justifique todos os dias eu tomar alguma atitude, tá ok? Então, isso é para você pensar, para você refletir, para você entender que, gente, vale muito a pena. E que agora, como eu falo, eu acho que alguém já deve ter visto meus quadrinhos aqui, eu coloco múltiplos papéis. Deixa eu mostrar aqui. Eu uso muito papeizinhos coloridos e vou pendurando e coloco nas minhas metas, em tudo quanto é canto. Inclusive aqui já tem uma. Eu vou colocando, espalhando pela casa. Põe no espelho, põe na cozinha, põe em frente ao micro-ondas, se você passar muito tempo na cozinha. Se você trabalha no salão, põe os seus bilhetinhos de uma maneira que você entenda no seu espelho, assim. É fantástico, porque isso faz lembrar a cada momento que a gente não pode deixar o meio nos influenciar, a gente não pode deixar que nada nos influencie, porque geralmente uma pessoa desmotivada, o que ela quer? Ela quer também te desmotivar. Uma pessoa desmotivada, sem foco, ela também quer que você perca o foco. Infelizmente, nós somos humanos, e o ser humano, ele tende a querer que o outro viva na mesma situação que a dele. E muitas vezes, justamente por ele não colocar força e energia naquilo que ele faz, ele espera que outras pessoas continuem acomodadas na mesma situação. Então, quando você dá um passo além, né, do que muitas pessoas esperam, isso gera um ruído muito forte. Então, também você, além disso, você ainda tem que estar preparado para lidar com os haters internos, né? Os haters internos é aquele hater que está dentro da pessoa, que é teu amigo, que é teu familiar, que é o teu colaborador dentro do salão, que é até mesmo o teu cliente. Vocês sabiam que tem muitos clientes que não gostam que a gente cresça? Tem muitos clientes, gente, cliente é ser humano, tá bom? Onde fala de ser humano é normal. E, incrivelmente, quando a gente está despertando essa, vamos dizer assim, esse desejo, essa força, essa energia, incrivelmente você desperta os haters internos de muitas pessoas. Pessoas que são seus amigos, pessoas que estão ao seu lado, mas muitas vezes elas não aceitam aquela tua alegria, não aceitam as tuas metas, não aceitam os motivos pela qual você quer crescer. Então, olha, é manter a alegria e a energia, mas os objetivos são seus, as metas são suas e as conquistas também. Olha, minha filha, eu vou trabalhar esse mês porque eu quero dar entrada num apartamento, ó. Boquinha fechada, bora trabalhar, tenha razão, tenha motivo, a sua meta para você alcançar, alcance e continue centrada nos seus objetivos. Lembre-se que quando a gente lida com seres humanos no geral, a gente mexe com o hater interno de cada um. A gente mexe com sentimentos que muitas vezes nós desconhecemos, mesmo da pessoa mais querida que está ao nosso redor. Algumas pessoas já devem ter passado por situações assim, até mesmo com seu cônjuge, com seu parceiro ou sua parceira. Você está cheio de energia, cheio de meta, e quando você começa a falar demais de desejos, de metas, enfim, você desperta aquele hater que a gente fala, é um odiador, né? Alguém que odeia, alguém que fica chateado.
com o teu sucesso. Então, às vezes, você pode estar despertando isso até na pessoa que você mais ama. Então, por isso que você tem que realmente, quando você deseja e quer algo, é muito importante que você tenha uma comunicação mais entre você e Deus, né? Ou você e quem você acredita que seja. Mas para mim sou eu e Deus, e eu faço essa conexão com Ele, e para mim é eu e Ele. Hoje eu tenho um parceiro que, meu esposo, que pensa junto comigo, tem as ações, né? Tem ações como as minhas, tem os mesmos desejos que eu, então é muito legal, porque hoje eu posso compartilhar esses meus sonhos, esses meus desejos, e ele se tornou o meu motivador, assim como eu também faço de tudo para poder motivá-lo. Então, um precisa motivar o outro, um precisa levantar o outro, né? Então, tá desmotivado, se o seu parceiro é super parceiro, tenha certeza que ele também vai te levantar, né? E quando você tem amigos verdadeiros também, eles também vão ser a razão pela qual vale a pena você compartilhar, para que você consiga também ter essa motivação diária. Deixa eu ver aqui o Fernando. A Cleusa, eu acho que deve ser o seu, porque as pessoas estão ouvindo, está com som, tá bom? Aqui é a escola de lançamentos, aqui Cleusa, beleza, André de Fátima. Aqui a Silene, é uma história de superação, sempre nos mostra que a força de vontade e a fé faz você sempre crescer, sim. É muito bom quando você vê uma pessoa com situação difícil, superar de uma maneira que você fala, cara, a pessoa conseguiu sair vamos dizer assim, do chão mesmo, um colchonete, viver em situação que muitas vezes você acaba sofrendo humilhação, né? Porque quando você está de favor, a gente visita, tem prazo de validade, né? Visita no máximo aí 2 dias, 3 dias, passou disso, as coisas mudam. Então é bem complicado quando algumas pessoas migram, saem de um lugar, vai para outro e acabam ficando nessa situação. Então ela precisa ter uma razão muito mais forte para ela poder sair daquela situação. Então por isso, a gente nunca pode desanimar, a gente realmente precisa ter essa energia, tá bom? E nunca, jamais transferir as responsabilidades da sua vida para ninguém. E jamais também querer que o outro, é apenas o outro, ou os fatores externos te estimulem. Você precisa se automotivar. Você precisa ter uma razão todos os dias para poder conseguir vencer. Tá ok? Então fica essa mensagem aí para vocês, para que vocês também façam essa listinha. Mas façam mesmo, gente, façam mesmo. Isso aqui não é uma teoria sem sentido, não, tem todo sentido, comprovado cientificamente, né, do que a gente idealiza, do que a gente pensa. Eu falo que, na verdade, existe uma teoria que mostra assim, como os nossos pensamentos são semente da nossa realidade. Então, essa semente que está aqui, ela vai se transformar em algo real, seja positivo ou seja negativo. Então, cuidado com a semente que você está plantando, tá? Então, por isso que é bom a gente realmente ter todos esses motivos para o crescimento e todas essas razões para lutar todos os dias. A Rita de Castro colocou, eu estava falando isso ontem pro meu marido, que o Samuel veste a camisa com você, lado a lado. Sim, muito. A gente vive assim todos os momentos juntos, sonhos juntos, objetivos juntos. Às vezes são sonhos grandes e eu penso, uau, né? Os dois, é claro que graças a Deus me abençoa aqui com uma equipe também que nossa, tá algo fora do comum, né? A gente agora tá com uma equipe mais enxuta e a gente tem visto, sabe, ações fantásticas dessa equipe. E é muito bom quando todos sonham os mesmos sonhos, quando todos têm a mesma energia, ou seja, quando todos estão plantando exatamente a mesma semente, né? Lembrando que seu pensamento é uma semente que vai se transformar em realidade. Então, cuide com aquilo que você pensa, né? Cuide com a energia que você libera. Que para você pensar coisa negativa, é melhor pensar coisa positiva, gente. Todo mundo passa por isso todo mês. Eu tenho uma bronca, gente, todo mês na minha TPM, na minha tensão pré-menstrual, é um saco. Vem tanto pensamento negativo na minha cabeça nesse período. Eu não sei como é que vocês são, mas comigo acontece todo mês isso. E aí, por eu já perceber que começa a vir um pensamento negativo, eu já falo, vou entrar de TPM, amor, eu já aviso meu marido, porque
tem coisas que é quase que incontroláveis, tá bom? Então, por isso que a gente tem que lutar internamente, é com nós mesmos, não é com os fatores externos, tá bom? Então, um beijão pra vocês, um ótimo dia e a gente se vê aí com mais conteúdo, seja hoje à noite, de tarde. Eu vou estar entrando com um pouquinho mais de frequência aí. Deixa eu ir lá no salão agora retocar, que eu tô olhando pro relógio aqui antes que a minha cabeleireira Érica me dê, ó, me despeça. Então, um abração pra vocês, um ótimo dia e bora fazer a listinha.